Olá pessoal, estamos de volta então com o nosso mini curso do Tarô de Marsella, iniciando agora então a nossa jornada através do Arcano do Louco. Mas antes de nós começarmos a conversar sobre o Louco, eu vou pedir para vocês então ativarem as notificações, o nosso sininho, deem o seu like, para que a gente possa continuar então com os nossos estudos gratuitos dentro do canal Universalista EAD. Nós vamos iniciar essa trajetória do louco, que é o arcano da busca e do amor, conversando primeiramente sobre o discurso do louco. Nesse discurso é uma síntese do que ele representa, que fica um resumo daquilo que ele vem como proposta para a nossa vida. Então ele diz assim em seu discurso: alguém retirou o peso das minhas responsabilidades e eu pareço flutuar. Não tenho casa e não sei se tenho corpo. Meus pés quase não tocam o chão, tal minha leveza. Meu caminho segue a rota das estrelas. Sou livre de compromissos e horários. Deixei para trás todas as regras do procedimento comum. A razão me abandonou e agora conheço um só objetivo: evadir-me e nada mais. Então, o que ocorre através desse arcano do louco, em primeiro lugar, é que ele não tem numeração. Deixa eu passar para a minha webcam. Ele já começa nos informando o seguinte, ó, ele só tem o nome dele, o louco, ele não tem numeração em cima na carta como tem os demais arcanos, como no caso do mago. Ó, o mago tem o número 1 aqui, que a gente vê, e ele não tem numeração. Então, no início, quando a gente começa a utilizar já o nosso tarô, ele já vai sempre passar lá para ser o número 22, ele vai ficar atrás do mundo. Ó, depois do mundo, que é o último arcano maior, a gente vai passar então a utilizar o nosso louco dessa forma no nosso tarô. E sempre é aconselhável que sempre que a gente terminar uma leitura, na hora de guardar o nosso tarô, a gente o coloque corretamente pela ordem numérica. Então, do 1 até o 21, depois mais o louco, que é o 22. Por que ele representa isso? Representa o avanço irrefreável do homem rumo à evolução. Não tendo ainda compreendido os chamamentos do arcano 21, ou seja, ele não atingiu ainda o auge da sua evolução, então ele está percorrendo o seu caminho nesse momento como um vagabundo despreocupado com o amanhã, um andarilho, né? Um caminhante. Seu ponto de chegada deve ser claro, pois a esperança de uma vida melhor é que faz com que percorra o longo caminho da encarnação. Então, normalmente esta carta fica no fim da leitura, isso que eu acabei de mostrar para vocês. Mas não é uma conclusão pessimista, pois ela representa que a cada nascimento ele volta esquecido do que foi e ignorando o que virá a ser. Então é como se fosse a nossa própria reencarnação, né? A gente chega aqui esquecido de tudo que nós passamos as vidas anteriores e temos então um livro aberto para iniciar a nossa nova jornada. Então, explicando conforme o arquétipo, o arcano mostra para nós aqui a caminhada desse louco, que ele vem para cá, ó, que ele está caminhando, está carregando a sua sacolinha, tem um cachorro junto com ele, tem um bastão, né, tem os guizos. Então a gente vai ver agora a postura desse arcano, para a gente poder começar a entender qual é o propósito que ele nos traz. Então, pelo fato de o bastão que carrega a sacola, né, o bastão que carrega a sua sacola ser fixo através de um anel, significa que o homem não pode livrar-se dela. A sacola cor de pele indica que o homem carrega a herança de sua queda no plano físico, pois tudo que entra em contato com a vida física é uma queda, quer dizer, descemos, né, do plano espiritual para cá. Em seu sentido contrário, ela é uma esperança.
uma espécie de caixa de Pandora que ele não pode abrir e com a qual ele conta. Ou seja, naquela sacolinha que ele carrega, ele tem ali toda a sua sabedoria e tem todas as suas experiências de vidas passadas. Toda a sua bagagem de conhecimento está naquela sacolinha. Então são as suas ilusões e as suas experiências que estão ali. O personagem está vestido no estilo dos antigos bobos da corte. As calças rasgadas deixam ver parte da coxa direita. Um animal que poderia ser um felino parece ter arranhado essa parte exposta ou ter provocado o rasgão da sua roupa. O cão significa o resto dos seus erros passados, que perturba o homem em sua caminhada para a frente, porque o cachorro está tentando puxar ele, né? Querendo chamar a atenção dele naquele momento. Simboliza ainda um plano de vida inferior, que tende a elevar-se e a seguir o homem da mesma forma que o homem se eleva acima do plano animal. Não pode esquecer na sua caminhada para a evolução que o levaram para o nível da animalidade e que em sua marcha ele deve fazer com que as criaturas inferiores à sua volta também evoluam. A gola azul, cujas pontas são arrematadas por guizos, mostra que o homem em suas passagens acha-se atordoado pelos rumores de suas encarnações passadas. O ruído que ele provoca na terra o impede de encontrar suas lembranças divinas e a força para caminhar. Este atordoamento acontece tanto no plano material como no plano espiritual. Embora ele caminhe na matéria de suas sucessivas encarnações, ele só avança através da espiritualidade. Então isso é bem importante da gente entender. Ou seja, apesar de ele estar caminhando na vida material, através de suas sucessivas reencarnações, ele só avança através da espiritualidade, quando ele se espiritualizar, quando ele descobrir quem ele é realmente. O homem caminha como um vagabundo pelas estradas. Sua marcha é, entretanto, inteligente não por si só, por si própria, mas porque é dirigida pela inteligência divina representada pelo chão amarelo onde ele está pisando. A denominação o louco tem o sentido que se atribui aos fracassos, ou seja, fechado a novos caminhos. Ele é acabrunhado com o seu fardo, empurrado pelo cão, estimulado pelos guizos, obcecado pelas preocupações com o seu caminho, com a obrigação de andar sob a coação das circunstâncias que encontrará no caminho. Mas é também despreocupado, no sentido de não ser consciente dos obstáculos da vida e só os verá sucessivamente. Então aqui, esse parágrafo, ele explica bem o que é a nossa vida cotidiana. Quer dizer, ele é acabrunhado com seu fardo, empurrado pelo cão, quer dizer, ele tem que ir para frente, ele tem que seguir, estimulado pelos guizos que estão tocando, ou seja, pelos barulhos do mundo, obcecado pelas preocupações, quem não as tem? As preocupações do seu caminho, as preocupações da nossa vida cotidiana diária, com a obrigação de andar sob a coação das circunstâncias que encontrará no caminho. Então nós temos também responsabilidades na nossa vida, nós temos que trilhar a nossa estrada, que é pessoal. E ao mesmo tempo ele está despreocupado, por quê? Porque ele não tem a consciência ainda dos obstáculos que ele vai encontrar pela frente, e ele só vai ver à medida que as coisas forem se apresentando na sua caminhada terrena. Então, quais são os significados simbólicos desse arcano? A busca e o filho pródigo, a experiência de ultrapassar os limites, espontaneidade, despreocupação, admiração, impulsividade. Ele é o arcano da oportunidade de crescimento, da confiança, da inocência. Ele lida com a nossa criança interior. Ele vive no agora, ele não se apega a regras pré-estabelecidas. Ele está começando uma jornada nova e emocionante. Então ele acredita que tudo acabará bem. É a fertilidade de ideias. Quando a gente está com poucas ideias, está meio bloqueado, é bom pensar no louco. Entrar em sintonia com o louco para que ele nos ajude a trazer novas ideias para o nosso campo da nossa vida, seja profissional ou seja nas questões cotidianas. Ele está sempre aberto para novas atividades,
Então, ele pode viajar à vontade. Agora, o que ele tem de extremamente positivo é que ele usa a sabedoria intuitiva em lugar da lógica convencional. É a criança interior, a criança que está dentro da gente. E ele nos ensina que nós precisamos dar espaço ao fator renegado em nós mesmos e admiti-lo em nossa corte interior, porque ele é o bobo da corte. O que significa psicologicamente que nós precisamos reconhecê-lo dentro da gente. Nós precisamos ter mais leveza no nosso dia a dia, nós precisamos viver no aqui e agora, no momento presente. Nós precisamos ter um olhar mais amoroso com as questões nossas do dia a dia. Ele está ligado também a uma amorosidade. Ele está aberto para o novo, ele está receptivo, ele recém chegou, então tudo para ele é novidade. Nenhum dia é igual ao outro para o louco. É uma boa ideia colocar o nosso louco bem diante de nós, onde possamos trazê-lo de olho. Aceito em nosso conselho interior, quando nós aceitamos trabalhar com ele, aceitamos como ele realmente é, essa irreverência que ele tem, o louco pode oferecer-nos ideias frescas e novas energias. Então, tem um autor que diz assim, que nós devemos consultar o louco quando nossos projetos não dão certo, porque ficamos desorientados. Então ele, com a sua leveza e com a sua irreverência, o que ele vai fazer? Ele vai nos fazer transitar de um lado para o outro, entre os mundos da fantasia etérea e da realidade terrena. Ou seja, ele vai mexer com a nossa criatividade. Então ele vai nos auxiliar a arejar o nosso campo mental, higienizar os nossos pensamentos, para que a gente olhe sobre uma nova perspectiva sobre aquilo que a gente não está naquele momento conseguindo decidir ou resolver. Então ele é muito interessante. A outra parte que é interessante, como ele sendo zero, diz assim: o homem está intimamente ligado ao movimento circular de cada segundo de sua vida, através do padrão da sua respiração e do fluir da corrente sanguínea. A jornada da nossa vida é assim, é circular. Visto que partimos da intuição inconsciente da infância, passamos pelo conhecimento e voltamos à percepção intuitiva, que é a sabedoria da velhice. Sendo o arcano zero, ele representa o círculo. Ele não tem pés nem cabeça. E tudo em sua circunferência está equidistante do seu centro. O círculo tem propriedades únicas, ele é indivisível e indestrutível. Portanto, ele é imortal. Aí as interpretações que a gente vai utilizar desse arcano e dos demais arcanos também é no plano mental, no plano emocional, no plano físico e nas questões da saúde. Então, ele não tem nada a ver com ordem, com coisas pré-estabelecidas, com estabilidade ou com racionalidade. Ele não é nem um pouquinho racional, tá? Por isso, às vezes, a gente pode relacionar ele com algumas ideias de caos, de reflexão ou de falta de objetivos, né? Falta de conhecimentos específicos, às vezes. Agora, vamos ver ele, como é que ele funciona no plano mental, quando ele aparece numa leitura que a gente está olhando pelo plano mental. Indeterminação devido às múltiplas preocupações que se apresentam e das quais se tem apenas meia consciência. Então, às vezes, a pessoa está extremamente atribulada, ela não está vendo saída sobre os seus processos, porque ela está em estado de ruminação de pensamentos. Ideias em processo de transformação, conselhos incertos. Geralmente indica indefinição. No entanto, o influxo do louco resulta benéfico quando atua sobre as pessoas excessivamente rígidas, controladas e exigentes. Nestas circunstâncias, o louco libera com graça e com jovialidade. O que ele faz? Eu vou dar um exemplo aqui falando de pessoas rígidas, controladas e exigentes. Pega uma pessoa que tem a sua vida toda certinha, metódica, tudo organizadinho, ela vai para o trabalho todo dia no mesmo horário, do mesmo jeito, ela faz as mesmas coisas, ela não se atrasa, ela não falta no trabalho. Quando ela começa a estudar o tarô, começa a mexer com a energia do louco, o que ele faz com ela? Um exemplo, o despertador não chama de manhã cedo, não funciona, e ela dorme um pouquinho mais e perde o horário. Aí acorda sobressaltada e diz: nossa, o relógio não despertou.
estou atrasado, entra em pânico no primeiro momento. Só quando ela chega no trabalho, todo mundo vai olhar para ela e vai dizer assim, nossa, o que houve? Estava doente? Você nunca falta, nunca se atrasa, nunca falta, o que houve? E ela vai perceber que tudo continuou igual. O mundo não acabou porque ela chegou um pouquinho atrasada no trabalho, porque ela mudou a sua rotina. Então, ele traz essas brincadeiras, às vezes, com a gente, das formas mais variadas, para que a gente, às vezes, ria da gente mesmo. Porque, às vezes, a gente apronta umas peças, né? Para que a gente tenha mais leveza, para que a gente não leve as coisas tanto na ponta da faca, principalmente quando a gente está muito rígido com a nossa vida diária. Quando se tem um grau de exigência muito alto, que resulta, às vezes, num grau elevadíssimo de ansiedade. Então o louco vem para trabalhar essa energia, para nos dar um pouquinho de jogo de cintura, para mostrar que não precisa ser tudo assim tão difícil. Que é como nós estamos olhando a nossa vida, o que nós estamos fazendo com a gente mesmo. Então nesse campo mental ele vem mostrar isso. Muda a forma como você está pensando, a forma como você está fazendo as suas coisas. Não precisa ser sempre assim. Olha para mim aqui que eu sou livre, leve e solto, né? Então no plano emocional, ele vai trazer alguns reveses sentimentais, sim, porque ele não se liga a nada nem a ninguém. É incerteza frente aos compromissos. Sentimentos vulgares, às vezes, sem duração. Ele é um tanto quanto desinteressado no quesito do que fala de comunidade. Ele não se apega às pessoas. Tá? Ele contém o sentido de alegria e de prazer que é inocente, mas também procede muitas vezes de um modo um tanto quanto infantil. Né? O louco ele não tem maturidade, ele está chegando, ele é a criança interior, ele diz e fala o que pensa também. E ele pode também demonstrar um elevado grau de maturidade quando ele chegar lá adiante depois da sua caminhada. Depois que a gente já tem um certo conhecimento, quando a gente já adquiriu uma certa leveza com relação à nossa vida, quando a gente já está respirando melhor, né? Quando as coisas estão em ordem no nosso centro, nós estamos mais centrados e mais harmônicos e ele aparece, aí sim, ele já vai nos trazer as coisas com leveza. Aí nós vamos entender espiritualmente que tudo aqui é efêmero, que tudo pertence a Deus, que nós só vamos levar daqui o nosso conhecimento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas as coisas ficam. Essa é a maturidade depois do louco, na sua caminhada, lá no final da sua caminhada, na evolução. No plano físico, ele vai trazer o quê? Uma certa inconsistência, uma certa inconsciência, um pouco de desordem, ele pode faltar com a palavra dada, ele pode viver em processo sempre de partida ou de mudança. Abandono voluntário de bens materiais, ele é desapegado, tá? Assunto ou negócio enfraquecido, indefinições nas questões profissionais, possibilidade de ócio ou de desemprego, de não parar em lugar nenhum, não se fixar, ou tipo, ele começou a aprender alguma coisa, aquilo ali já não interessa mais para ele já quer o novo de novo, né, novamente. Falta de preocupação para assumir responsabilidades, e quanto mais se gritar para ele que ele tem que assumir responsabilidade, mas ele corre. Financeiramente significa gastos injustificados, às vezes a mão aberta, falta de controle, de moderação. Pode ter perdas de dinheiro em jogos de azar, né? E ele é um tanto quanto inconstante nos seus relacionamentos afetivos, pode beirar a infidelidade, né? Então aí aqui tem uma questão que diz assim: quando a pergunta for formulada dizendo respeito à fidelidade de alguém, como pode se comportar em um relacionamento afetivo, como pensa e etc., o louco significa, em princípio, a busca obsessiva de prazeres e a frivolidade. Ele é conhecido como Dom Juan, né? Então ele tem bastante aventuras, gosta das aventuras. Tudo para ele está sempre apaixonado pelo novo. Junto com o arcano 15, quando ele aparece numa leitura com o 15, que é bem a matéria, que é o arcano do diabo, ele pode assinalar perigo de vícios aí, né? De alcoolismo, de drogadição, de perversão, né? Más companhias, né? Andar em ambientes muito negativos, muito pesados. E também pode simbolizar um pessimismo exagerado sem causa justificada, aquela pessoa que ela já nasce
negativa, né? Sempre tudo, nunca nada para ela está bom. Pode passar por processo de depressões, de incapacidade para compreender os valores tradicionais da sociedade e pode passar muita insegurança também. Do ponto de vista da saúde, aí são os transtornos nervosos, né? O sistema neurovegetativo alterado, hipocondria, obsessões, complexos. E assim, abscessos também são dele, inchaços, pertence a esse arcano, quando ele aparece, que a gente faz uma pergunta sobre a área da saúde. E em resumo, o que ele significa? Ele toca o alarme, é quando o nosso organismo ele enlouquece. Ele está em processo alto de estresse, então ele vai tocar o alarme de que forma? São as febres em geral. Ou qualquer desequilíbrio que seja térmico energético do corpo, né? Se ela estiver aparecendo de forma muito contínua na vida da pessoa, ela tem que dar uma olhada porque ela não está se identificando com ela mesma. Tem um alarme que está gritando ali. Com relação à saúde, quer dizer, são febres intermitentes de vez em quando, sistema imunológico que baixa, volta e meia, né? Então, quando a pessoa tira muitas vezes esse arcano, seu inconsciente está enviando a seguinte mensagem: você está atuando como louco em seus estudos, em seu trabalho, em seus negócios, em sua vida familiar e que está obrigado a mudar radicalmente o rumo da sua vida. Porque às vezes a pessoa começa a andar literalmente em círculos, a gente falou do círculo ali. Ela não está satisfeita com nada daquilo que ela está fazendo, ela não tem ressonância no que ela está fazendo, ela não tem encontro com o que ela está fazendo. Mas ela está só empurrando, que nem o cachorro que empurra ele para frente, que nem os guizos que estão tocando, ou seja, os barulhos do mundo, mas ela não se introjeta, ela não interioriza. E ela não entende, ela só vai empurrando, vai vivendo porque ela acha que a vida é assim, agora sempre fui assim, você sempre assim. Não é assim que funciona. Aí começa então os processos a baterem na porta da saúde, para que a pessoa pare de agir como louco, literalmente como o louco. Pare a refletir, para poder refletir sobre o seu processo e buscar as soluções, porque ele traz a solução, ele é altamente criativo, ele é irreverente, ele é leve, ele tem alegria, né? Então, as pessoas afetadas pela energia do arcano louco, em geral, elas não criam raízes no que se refere ao espaço e nem laços no que se refere a relacionamentos. Tampouco assumem compromissos em termos de tempo. São amantes da liberdade em todos os sentidos. São omissos em relação à comunidade, indiferentes e desinteressados. Não se envolvem nas questões alheias e muitas vezes nem mesmo nas suas próprias. Às vezes eles fogem muito do autoconhecimento. Tem como atributos a jovialidade, a leveza, a graça, a independência, a liberação, o desapego, o prazer, o instinto, são espontâneos, estão sempre em movimento, né? Agora, quando ele aparece na oposição do jogo, lembram a carta primeira, depois tem a oposição. A oposição pode ser um complemento ou pode ser o que está se opondo àquelas questões da vida da pessoa, ou ela aparece invertida, né? Ela vai estar em oposição. Significa interrupção na caminhada por queda ou por ter sido detido. Algo acontece que ele vai ter que dar uma parada. Abandono forçado de bens materiais e queda sem retorno ou esperança. Pode ser complicações, confusões, incoerência. Vai ter que responder sobre as suas irresponsabilidades, muitas vezes, né? Fugas, evasões, irresponsabilidades, limitação, preocupação. Astrologicamente, ele está relacionado a Urano, que é o regente de Aquário, que é o homem andando no caminho da evolução despreocupado e sem parar, levando o peso de suas experiências, sejam elas boas ou más, aquela sacolinha que ele carrega, né, em cima do ombro, até o momento em que tiver conseguido realizar o equilíbrio significado pelo arcano do mundo, o 21. Possui todos os elementos com ênfase para o ar, ele é aéreo. Tem cor amarelo claro ou pálido, e a afirmação que o revela é uma flecha em movimento oscilante, típica de quem está no caminho.
Ainda do ponto de vista da saúde, o louco manifesta um descuido que podemos estar tendo conosco mesmos, agindo inclusive de forma irresponsável ao nosso corpo. Refere-se a febres que assinalam que algo não vai bem. Na orientação vocacional, quase sempre o louco aponta para profissões humanitárias, porém não necessariamente com contato direto com o público. Como ele é Urano, Urano é muito da tecnologia, então seria para aparelhos, né, de tecnologia avançada que podem vir a ajudar o homem. Até porque ele gosta de ficar mais sozinho, ele não se une muito à comunidade. Ele é o andarilho, então ele gosta de ter liberdade de ação, de fazer as coisas do jeito dele. O arquétipo do louco está relacionado à luz, porque cada arquétipo ele tem tradicionalmente a sua própria energia vibracional, né? Então, a associação astrológica dele, que é Urano, que eu falei, né? E tem algumas frases chaves que o acompanham: a experiência proveniente da oração, recompensas pela atividade comunitária, realização de esforços humanitários, né? A sabedoria atalha a obsessão. Então, quando ele para pensar, para refletir sobre a sua caminhada, para tentar novamente um recomeço, ele é muito bom para isso, porque ele tem criatividade, ele é intuitivo, ele sabe. Ele está aberto ao novo, ele é o desapego. Então, quando a gente precisa desapegar de algumas situações, é bom a gente meditar com o louco. Ele vai ensinar a gente a soltar, ele vai dar risada dos nossos apegos, das nossas dificuldades. No tarô de Crowley, ele tem algumas indicações que são bastante interessantes, que diz assim: você está pronto para um novo começo, talvez até um salto quântico. Saiba ceder ou ouse saltar, mesmo que o medo tente retê-lo. Confie na voz que vem de dentro do seu coração. Perguntas: o que é o tigre do medo para você? Como imagina o salto corajoso para um novo? Com quem ele se parece? Para onde o seu coração o convida a ir? Sugestão: se as respostas às perguntas acima não estiverem claras para você, tire outras cartas para elucidá-las. Afirmação do louco: agora sigo meu coração. Estou aberto e pronto a seguir para onde quer que ele me conduza. Essas últimas afirmações aqui, essas indicações do tarô de Crowley, é muito interessante a gente trabalhar com essas perguntas, indicações, pergunta, sugestão e afirmação, quando a gente está vivendo o arcano do ano. Porque a partir daqui a gente vai entrar nessa frequência vibratória desse arcano e vai poder resolver as nossas situações fazendo a meditação interior. Então, o louco no 22, ele é inteiro esse número. O 11 e o 22 a gente não reduz. Então, se no arquétipo tanto do nascimento, que seja da regência da pessoa pessoal, da vida pessoal, cai o 22, não vai reduzir para 4, né? Então, nós vamos utilizar, e é bom sempre ter esses questionamentos. Em cada arcano eu vou passar para vocês tanto o discurso dele como essa última parte, que são esses questionamentos. Porque aí a gente fica com as frases para a gente poder, então, pensar durante o ano, refletir sobre esse processo e trabalhar entendendo aonde é que esse arcano quer chegar. E cada autor que vocês lerem com relação ao tarô vai mostrar para vocês também outras formas de interpretação, outras palavras-chave, né? Outras formas de meditar em cima dos arcanos, que é sempre muito interessante. Então é bom que esse estudo ele não termina. Um vem agregando ao outro, um vem ajudando ao outro, um vem elucidando o outro. Às vezes o que não está muito claro em um estudo aparece muito claro em outro. Então é um estudo que não termina nunca. É o estudo do essa jornada, essa caminhada, ela é de autoconhecimento. Nós estamos iniciando agora recém, e aquilo que eu falei para vocês, os primeiros não vão fazer muito sentido, vai fazer mais sentido mais adiante, porque nós vamos começar a entrar dentro dessa linguagem simbólica do tarô, e é preciso um tempo para a gente se adequar a essa linguagem, certo, pessoal? Então, dentro do louco era isso que a gente tinha para conversar. Então, até a nossa próxima aula, que será, então,
com o mago e com a papisa, que a partir de agora, então, nós vamos ver 2 arcanos por aula, certo? Muito obrigada a todos, agradeço a paciência de vocês. Namastê.